Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Glaucio, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Bem-vindo. Vamos começar aí nossa live. Agradecer demais a sua receptividade ao convite. Tranquilo. É uma honra para a gente ter uma pessoa que vai esclarecer tanta coisa boa para o nosso artesão. Vou apresentá-lo aos nossos artesãos que estão aí entrando. Dr. Glaucio Souza é bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário, é concursado auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, paraibano radicado em Brasília, com vasta experiência no direito previdenciário, inclusive ocupando vários cargos relevantes nesse tema. Dr. Glaucio, seja muito bem-vindo. Nós estamos como Programa do Artesanato Paraibano. Eu estou gestora do programa. O programa é um programa de governo. Nós estamos abrigados dentro da Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico aqui no estado da Paraíba. E temos como um público mais de 8.000 artesãos que têm muitas dúvidas previdenciárias e foi por isso o convite que nos estimulou, né? Vendo quanto o senhor tinha essa experiência, quanto poderia contribuir. Então, nós vamos bater esse papo agradável. Temos mais ou menos 1 hora, né? Que é o que o Instagram nos permite. Se sobrar um tempinho, a gente responde algumas questões de quem for entrando, mas nós temos alguns tópicos. Eu vou abrir primeiro o microfone para o senhor se apresentar, quiser dar as boas-vindas, falar alguma coisa, e depois a gente começa nesse pequeno bate-papo informal que a gente vai ter hoje de tarde. Perfeito. Obrigado pelo convite. Primeiro de tudo, realmente eu estou aqui em Brasília desde 1997, mas não tem nada como conversar com os colegas da Paraíba, né, de onde eu nasci, de onde eu me criei, onde eu me formei. Então, é fantástico, eu adoro a Paraíba. Gosto muito de Brasília também, obviamente, mas a gente sempre lembra das nossas raízes, né? Aqui em Brasília, eu originalmente me especializei em direito previdenciário porque originalmente eu passei no concurso de auditor da Previdência Social. Só em 2007 é que foi unificado o fisco federal e passamos todos os auditores para a Receita Federal do Brasil. Mas mesmo assim, dentro da Receita Federal do Brasil, eu continuo trabalhando exclusivamente, ou pelo menos 90% do meu tempo, com a tributação previdenciária. E desde 1998, aqui em Brasília, eu dou aula para concurso público, especificamente na parte de direito tributário e direito previdenciário, o foco principal, né? Então, nos últimos concursos para o INSS, eu passei por muitas turmas dando dicas de direito previdenciário para os colegas. Muito por isso que eu me senti honrado em esclarecer algumas dúvidas dos colegas da Paraíba. Com certeza, doutor Glaucio. O artesão, ele é uma figura meio que diferente das outras profissões, né? Foi regulamentado há pouco tempo. Nós temos uma lei federal que, na verdade, é uma portaria que rege quem é e quem não é o artesão, porque antigamente era muito no achismo, às vezes os programas estaduais teriam que levar para uma feira aquele artesão que se dizia artesão e que tinha que ter um critério. Então, foi regulamentada a profissão e essa portaria é quem dá todo o norte para os programas estaduais. Existe uma carteira nacional de artesão. Hoje, o Programa do Artesanato Brasileiro está abrigado no Ministério da Economia e nós, coordenadoras estaduais, nós temos essa prerrogativa de emissão dessa carteira. Existe toda uma curadoria que analisa, né? O processo é todo virtual, o artesão hoje entra no sistema do artesanato brasileiro, que é o SICAB, ele faz todo o processo, que é o pré-cadastro, virtualmente, manda um vídeo e dizendo, né, como é que faz. Na verdade, essa portaria ela é regida pelas técnicas, né? Nós entendemos exatamente que a técnica é que deve ter, a carteira deve estar ali. Qual é a técnica que você domina enquanto artesão? Ele manda esse vídeo e aqui na Paraíba nós temos uma experiência que é
interessante, porque é a única do Brasil. Nós temos 7 curadores que trabalham voluntariamente, exatamente deliberando sobre essa carteira. Então, depois desse processo todo, o artesão recebe sua carteirinha e pode desfrutar dos benefícios dos programas estaduais, que são, basicamente, acesso a mercado, com feiras, eventos e tudo mais, e a parte de capacitação. A gente tem oficinas de repasse do fazer artesanal, de associativismo, cooperativismo, oficinas de design, consultorias, parceria com o Sebrae, Senai, SESI. Então, tudo isso é oferecido ao artesão paraibano. Então, uma das coisas que eles mais perguntavam e que demandavam eram as dúvidas exatamente previdenciárias, né? A primeira dúvida, doutor Glaucio, que eles têm, que é muito corriqueira, porque a maioria do artesão no nosso estado, ele está no meio rural, né? E tem aquela história, sou agricultor, né? Tenho ali vislumbram a possibilidade de se aposentar de forma especial, né? Como a aposentadoria rural. Então, que orientação, como é que o senhor vê essa questão, que orientação a gente daria? Nós temos 2 tipos de artesão que sempre chegam com essa dúvida. Um que está em vias, realmente, aquele artesão que já é um idoso, que está em vias de aposentadoria, e muitas vezes um jovem que também mora no meio rural, que também faz o artesanato, e a agricultura é predominante. Geralmente, o modus operandi deles é o seguinte, de manhã eles vão para a roça, né, para a agricultura, e à tarde e noite eles trabalham com artesanato. Então, nós temos muitos exemplos, o arranjo produtivo do Labirinto, o arranjo produtivo da Renda Renascença, e o couro de cabaceiras, as ceramistas, as comunidades de cerâmica. Então, eles têm muito essa dúvida. O que fazer, como proceder para não perder a aposentadoria rural, ou perdendo, de que forma ele estaria resguardado? Bem, a aposentadoria do trabalhador rural, né, do segurado especial, que trabalha em regime de economia familiar, individualmente, ela é garantida basicamente pela venda da produção. Como é uma aposentadoria realmente diferenciada, a pessoa não precisa, por exemplo, estar comprovando recolhimento todo mês, porque pode acontecer problemas de enchentes, de secas, né, muito comuns aí no Nordeste, e pode ser que não haja excedente da produção para que a pessoa venda. É uma economia de subsistência. Então, só o que sobra, que a família não consegue produzir, é que ela vai fazer a comercialização. Muitas vezes vender para um produtor rural, pessoa jurídica, para a agroindústria, para um supermercado. E isso não é obrigado a ser feito mensalmente. Isso pode haver falhas, né, nesse recolhimento. E uma das primeiras dúvidas que eu vejo que o pessoal tem é justamente com relação a isso. Ora, se eu não faço o recolhimento todo mês, se existem falhas no meu recolhimento, como é que eu vou comprovar que naquele mês que eu não fiz o recolhimento, eu estava sim exercendo a atividade rural? Então tem alguns cuidados que as pessoas têm que ter. Por exemplo, o segurado especial, o produtor rural, pessoa física, né, o trabalhador rural, dependendo da categoria, tem algumas maneiras de provar que ele exercia atividade rural. Quando é um trabalhador rural com carteira assinada, melhor, porque aí ele tem o registro em carteira da atividade que ele exerce para um contratante rural. Quando é um segurado especial, um produtor, né, rural, um segurado especial que trabalha em sua pequena propriedade, familiar. Exato, agricultura com sua esposa, com seus filhos, etc. Nesse caso, o maior conselho que a gente dá para as pessoas é: guarde todos os documentos relacionados com o que você está fazendo. Por exemplo, você participou de alguma feira de produtor? Guarde as notas relativas às vendas que você fez na feira do produtor. Se você comprou semente para suas plantações, por exemplo,
Guarde as notas de compra dessas sementes. Guarde as notas de compra dos materiais que você usou e das ferramentas que você usou na sua agricultura familiar. Guarde as notas de entrada quando você quando você vende sua mercadoria para um supermercado, por exemplo, ele vai ter que fazer uma entrada dessa mercadoria e dizer o nome do segurado especial que vendeu a mercadoria para ele. Guarde cópia desse documento. Guarde cópia do bloco de notas do rural. Se você é um pescador artesanal, as notas ou os documentos fiscais que você entregou seu pescado para quem for tratar, né? Se for um sindicato da categoria, uma colônia de pescadores, o que seja. Então, guarde documentos. Porque mesmo que você não tenha vendido a produção e pago o percentual da venda, mas você tem documentos que comprovam que você trabalhou como rural. Essa é a base principal para você conseguir sua aposentadoria. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas têm a aposentadoria negada porque as pessoas, o brasileiro, em muitas coisas, ele é um pouco informal, né? Então o brasileiro não tem esse apego de guardar documentos. E para garantir a aposentadoria é documental. Mesmo que em algumas coisas tenha um procedimento na legislação previdenciária que se chama justificação administrativa. Você pode fazer um procedimento no INSS para levar testemunhas, provar que você trabalhava, etc. Mas a legislação diz que mesmo esse procedimento tem que ser iniciado com algum documento. Não pode ser só testemunhal. Então você tem que guardar documentos. Veja só, doutor Glaucio, vamos supor que o artesão ele tenha toda essa documentação guardada dentro de uma pasta. Mas ele resolva participar de um evento de artesanato que não seja propriamente dita rural ou ligada à produção rural e faça sua carteira de artesão, né? Tem a carteirinha de artesão. Essas duas atividades, elas são compatíveis para não prejudicando no fato dele pleitear a aposentadoria especial rural ou iria prejudicar? Bem, o que a legislação se apega, realmente o segurado especial, ele não deixa de ser segurado especial em alguns casos. O segurado especial, ele pode ter, por exemplo, trabalho durante a entre-safra. Normalmente, a legislação supõe que são 120 dias por ano. O segurado especial pode ter outras atividades, como, por exemplo, hospedagem. Aqui em Brasília, por perto, né? A gente tem alguns locais de muito turismo, como aí na Paraíba também, né? Tem locais históricos, locais que os turistas buscam muito. E em algumas propriedades rurais, o produtor rural, segurado especial com sua família, pode hospedar as pessoas. Então, ele pode sim trabalhar em atividade urbana, só que tem que ter cuidado, não pode trabalhar por mais de 120 dias por ano, porque a legislação supõe que ele está fazendo isso na entre-safra. Né? Então ele supõe que quando ele está parado na entre-safra, ele não vai ficar passando necessidade com a família. Então ele pode ir, inclusive, para a cidade, vamos supor, dar um exemplo. Vamos supor que um segurado especial, ele plante lá, sei lá, milho, e durante a entre-safra do milho, que ele não está colhendo milho, ele trabalha como pedreiro, sem problema nenhum. Desde que não passe de 120 dias por ano. Porque se passar, ele vai ser excluído da atividade, da categoria de segurado especial. Hospedagem. Pode hospedar as pessoas, por exemplo. Você tem um produtor rural, um segurado especial, dentro de uma fazenda que muitas pessoas visitam. Hoje tem o tal do ecoturismo, né? Então as pessoas visitam sua fazenda. Você pode hospedar as pessoas. Você pode sim trabalhar com artesanato, né? Inclusive usar a sobra da sua produção rural para fazer artesanato, por exemplo. Quem vende coco pode usar os restos lá da cabaça do coco para fazer artesanato com aquilo, fazer cestas para plantas, etc. Pode. O que a legislação se apega são dois parâmetros. Tudo
o tal do 120 e um salário mínimo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, tudo bem, você pode trabalhar, né, entre safra, não mais do que 120 dias por ano. Então está o 120 aí. Eu posso ter empregados, a legislação diz que você não pode ter empregados permanentes, mas você pode ter empregados à razão de 120 dias por ano. O que é 120 dias por ano? 120 de novo na legislação, né? Se você contrata uma pessoa só, essa pessoa pode trabalhar 120 dias para você. Se você contrata duas pessoas só podem trabalhar 60 dias para você. Porque é 60 vezes 2, 120. Se você contrata quatro pessoas só podem trabalhar 30 dias para você. Então, é baseado no 120. Só posso ter 120 dias pessoa por ano. Certo. Não pode ter mais do que isso. Se for seu filho, sua esposa, não. Aí é o núcleo familiar, está todo embutido no conceito de segurado especial. Mas se você chama outra pessoa para ajudar na safra, na colheita, por exemplo, 120 dias ano. 120 dias pessoa ano. Então, se for uma pessoa, 120 dias. Duas pessoas, 60 dias e assim por diante. E se você está ganhando remuneração de outra atividade? Aí você citou, por exemplo... No caso do artesanato. No caso do artesanato, não tem problema. A pessoa pode trabalhar, produzir artesanato, vender artesanato. Mas a legislação diz que não pode virar a renda principal. Então, a legislação dá alguns limites. Por exemplo, a renda de artesanato não pode ultrapassar, a legislação usa um palavreado bonito, né? Não pode ultrapassar o menor valor do benefício de prestação continuada da Previdência. Ora, o menor valor é o salário mínimo. Então, a renda que advém do artesanato não pode ser superior a um salário mínimo, senão ele deixa de ser segurado especial. Porque a legislação entende que, por exemplo, o artesanato virou a fonte principal dele. Então, ele, entre aspas, né, não precisaria da atividade de subsistência para se manter. Né? A gente sabe que as pessoas, no Brasil todo, né, porque eu tenho um pouco de dificuldade com alguns colegas que moram em capitais, nunca visitaram o interior, que acha que as pessoas só pegam pesado e só trabalham para ganhar menos no interior. A gente vê isso em todo canto. Então, a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm. Minha família toda é do interior da Paraíba. Então, a gente visita direto o interior da Paraíba. E a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm de produzir dinheiro, né? Produz mais suor do que dinheiro. Então, é provável que eles não passem desse valor. Então, o teto é isso. Tudo é ou 120, não pode passar, ou um salário mínimo, não pode passar. Um salário mínimo por mês. Por mês. Exato. Por mês. Então, deixa eu ver se eu entendi para o nosso público, né, que é o artesão. Se você é segurado especial ou vislumbra um dia se aposentar, especialmente com aposentadoria rural, você não pode ganhar com a sua atividade secundária, que é com artesanato, mais do que um salário mínimo por mês. Exato. Que é o maior número de artesãos que nós temos é exatamente nessa situação. Porque a questão do empregado é como o senhor disse, a safra nunca é tanta que dá para ele... Cobrir todas as despesas, né? Cobrir as despesas e depois ainda contratar alguém. Então, essa questão da contratação não existe tanta necessidade da dúvida. Era mais com relação à remuneração mensal. Porque a gente tem muito, por exemplo, a gente está aqui com algumas artesãs do sítio Serra Rajada, perto de Campina Grande, né? Lá no município de Riachão do Bacamarte. Elas são uma comunidade rural onde todas são agricultoras, labirinteiras. De manhã eles vão para a roça, mas é uma agricultura de subsistência e de tarde fazem o labirinto. Então, o que é que acontece? Elas não têm uma realidade de ganhar com o labirinto mais do que um salário mínimo. Então, mesmo que sejam jovens ou que sejam idosos, né, que vá se aposentar, eles vão ter direito à aposentadoria rural tranquilamente. Sem problema nenhum. Existia uma dúvida
disse, doutor Glaucio, inclusive de algumas pessoas não recomendando que a pessoa tirasse a carteira de artesão. Não tire, que se você tirar a carteira de artesão, você perde a aposentadoria. Existe um terror, né? O pessoal, como é isso? Eu digo, não, a carteira de artesão é para você realmente aparecer nas estatísticas dos programas sociais, de tudo que a gente tiver de estatística, você vai estar, como artesã também. Não é isso? Inclusive, porque a Receita Federal e o INSS estão amarrados com a legislação nova que prevê que a partir de 2023 tudo vai estar registrado no sistema. Então, eles querem aposentar as pessoas mais rápido. Por isso que eles querem aposentar com dados nos sistemas e não esperar que a pessoa faça um processo para provar tudo que está dizendo. Por isso que eles pedem que as pessoas se formalizem. Com certeza, com certeza. Outra grande dúvida, doutor Glaucio, é exatamente em relação à questão da aposentadoria por invalidez. Nós temos vários casos de pessoas que ficaram inválidas, requereram aposentadoria por invalidez, e nesse meio termo, né, não gostando de ficar parado, como eles dizem, é corriqueiro a gente atender, diz, eu ia ficar parado, eu inventei isso aqui. Aí a gente tem, por exemplo, um caso de um artesão que ele recebe o benefício porque ficou numa cadeira de roda, mas ele usa as mãos para fazer algumas esculturas. Tem outro que perdeu um pé, mas ele também usa as mãos para fazer esculturas de madeira. Então, uma vez tirando a carteira, participando de eventos conosco, existe a possibilidade deles perderem um benefício? Tá. Primeiramente, deixa eu lembrar que você falou aí de Campina Grande, eu sou de Campina Grande, tá? Então, eu nasci em Campina Grande e me criei em João Pessoa. E meu avô, que era lá do interior, falava exatamente isso. Não tem tempo de ficar doente, não. Quando ficar doente é para morrer. Ficar parado? Como é que exato, assim, ficar parado? Não tem tempo. Mas nessa parte aí, eu não tenho notícia muito boa. A legislação é bem amarrada com relação a isso. Se a pessoa se aposentou por invalidez, a legislação não aceita que ela volte a trabalhar mantendo o benefício. Qualquer atividade laboral, seja ela... Nenhuma atividade laboral, nenhuma. Então, o que pode acontecer é o seguinte, se a pessoa se aposenta por invalidez e volta a trabalhar sem informar ao órgão, né, o INSS, quando isso aparecer em qualquer local, porque hoje em dia os sistemas informatizados são muito amplos, cruza tudo. Então vai aparecer em algum local que você emitiu uma nota fiscal, que você tem um bloco do produtor rural, que você vendeu artesanato, que você está cadastrado em algum local, vai aparecer. Isso, quando aparecer, vai ser cancelado seu benefício do momento que você voltou a trabalhar. Então retroage. Se a pessoa não quer ter esse problema, a pessoa pode solicitar ao INSS que ele autorize sua volta. Porque quando você solicita ao INSS... A boa-fé, né? Perícia, exato, é a boa-fé. Ele faz uma perícia e, dependendo do caso, você pode ficar alguns meses ainda recebendo o benefício, mesmo tendo voltado. Porque a legislação, ela cobre quem está trabalhando de boa-fé. Então, se você avisou, olha, eu acho que eu adquiri habilidades e posso trabalhar. Aí o INSS vai fazer uma perícia e ele tem umas regrinhas lá na lei que pode manter seu benefício até 1 ano e meio. Vai reduzindo o valor, dependendo da categoria que você está, dependendo de quantos anos você está aposentado por invalidez. E ele permite você voltar. Mas aí, a partir de algum momento, sua aposentadoria vai ser cancelada. Posteriormente, você pode pedir, por exemplo, aposentadoria por idade. Sem problema. Existe muito caso, doutor Glaucio, por exemplo, aquele artesão que se tornou artesão por causa de um hobby para curar uma depressão, por exemplo. Aí ele está afastado da atividade laboral, tem uma situação, por exemplo, um bancário, uma pessoa que tinha depressões fortíssimas, né? E que exatamente ingressou no artesanato, nas artes plásticas, porque
era uma maneira de tirar o foco e de curar a depressão, vamos supor. E aí essas pessoas não querem nem perder o benefício, né? E nem deixar também aquela atividade que surgiu exatamente pelo contexto. Então, o conselho que eu dou para essas pessoas é use isso como hobby. Se você é aposentado por invalidez, não use como um ganho, vamos dizer, né? Um ganho oficial. Use como hobby. Acontece, por exemplo, às vezes acontece de eu aqui em casa ter alguma coisa minha e eventualmente, mesmo sendo um hobby, eu vender. Mas eu não posso fazer isso como, no meu caso, né? Eu não posso fazer isso como atividade, porque eu não posso ser vendedor, por exemplo. No meu caso, que eu sou servidor público, né? Exato. Então, se o artesão ele trabalha nisso de uma forma mais lúdica, sem problema nenhum. Agora, ele não vai poder ficar emitindo nota fiscal, abrir o MEI, né? Porque ele não pode... Exato. Ele não pode ter MEI. Se ele for aposentado por invalidez, ele não pode abrir MEI. Se ele abrir MEI, a aposentadoria por invalidez dele é cancelada também. Com certeza. Entendeu? E o registro, é como o senhor diz, o registro da carteirinha nacional de artesão, no momento que cruzar, exatamente, que já estão trabalhando nisso, né? Todos os dados vai bater e ele vai perder a aposentadoria por invalidez. Então, é muito claro, não tem nem mais. Isso aí o senhor foi super taxativo e é bom que a gente saiba e tenha essa dúvida. É porque o conhecimento depois é muito maior, né? Então... Exatamente. Agora, se ele for aposentado por idade, sem problema nenhum. Aposentado por idade pode continuar trabalhando enquanto quiser, sem problema. Exatamente. É isso que eu sempre digo, porque como eu sou do Sebrae, a gente atendia muito MEI, né? E para se formalizar como MEI. E existiam aquelas pessoas que eram aposentadas tanto do setor público quanto do INSS e queriam ter uma atividade. E a gente dava toda a orientação. Disse, não, se resiste como MEI, porque não perde, não tem nada a ver, né? Já é um direito adquirido, é por tempo de contribuição, você não está... Sem problema. Exatamente. Agora, doutor Glaucio, o que é que o senhor diria, por exemplo, a um jovem, né, que está... vamos supor, ele está no meio rural ou ele quer ser registrado como MEI, ele é artesão. O que é que o senhor diria a eles? Ele espera vislumbrar essa aposentadoria rural, ele se registra como MEI, como autônomo. O que é que o senhor diria para um artesão que é jovem? Porque também chega muita gente, porque mora no meio rural, ficar esperando a ouvir aos céus, né? E não quer se registrar às vezes, não quer tirar uma carteira. E a gente, nessa luta, querendo que eles se registrem como MEI, que é o ideal para pagar a previdência. O que é que o senhor diria disso tudo para um jovem que está começando como artesão? Bem, vamos logo falar quais são as 3 maneiras do cara contribuir. A pessoa pode contribuir à previdência com 3 alíquotas: 20%, 11% ou 5%. Qual é a diferença básica? É que se você contribuir com 11%, sendo um contribuinte individual ou autônomo, que as pessoas falam, né? Sendo um contribuinte individual, ou 5% no caso de ser uma dona de casa de baixa renda ou um MEI, um microempreendedor individual. Esses 2 casos, onde a alíquota é menor, 11% ou 5%, dizia a legislação que a pessoa não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Só ia ter direito à aposentadoria por idade se contribuísse no plano simplificado da Previdência Social, que é o plano de 11% ou 5%. Mas hoje não faz mais diferença, porque com a reforma da Previdência não existe mais para as novas pessoas que entrarem aposentadoria por tempo de contribuição. É vinculado idade e tempo. Então, ninguém se aposenta. Não estou falando das regras de transição e nem quem já era do sistema antes, né? Mas os novos que entraram agora, vai ter um cruzamento dos 2, tempo e idade. Então, você não perde mais nada. A única diferença é que se você quer uma aposentadoria maior do que o salário mínimo,
tem que ser 20% a alíquota. Por exemplo, um artesão, ele pode pagar lá como contribuinte individual, que está prestando serviço por conta própria. Se ele pagar 20%, ele pode ter uma aposentadoria maior do que o mínimo. Mas se isso fica pesado para ele, é melhor que ele garanta o salário mínimo. E se ele paga no MEI, que é o mais barato de todos, né? É o mais simples que eu acho. Na verdade, eu acho que os outros complicaram demais. Por exemplo, 11% para o facultativo de baixa renda ou para o autônomo que não trabalha para a empresa de baixa renda. Aí você vai ter que provar que você não trabalha para a empresa, aí que tipo de atividade você faz. Eu acho muito complicado. A dona de casa, aí você tem que ser cadastrado no CRAS municipal, né? O Conselho Regional de Assistência Social Municipal. Tem que ser cadastrado no Cadastro Único de Benefício Social do governo. É cheio de burocracia. E ainda querem somar para você quanto ganha o resto da família, para ver se você passou do teto ou não passou do teto. O MEI não tem isso. Exato, o MEI é uma coisa... é 5% do salário mínimo para cobrir previdência. Acabou. Aí você paga R$1 de ISS, mais R$5 de ICMS, acabou. Dá 56 Se tiver reais. as duas atividades, né? Se tiver Exato, então quer dizer, no máximo aí dá 56, 57 reais, está coberta a sua aposentadoria de um salário mínimo. Ninguém vai questionar mais isso. Por exemplo... doutor Glaucio, é impressionante a gente que tem aqui todo um cuidado, que orienta o artesão, que está com ele nos salões, né? A gente faz 2 salões, um em Campina Grande todo ano, durante o São João, o outro em janeiro, e a gente sempre está com eles orientando, fazendo palestra. Por que é que ainda não se formalizaram como MEI? O que é que o senhor diria a uma pessoa que ainda não caiu a ficha de quanto é importante ela se cadastrar como MEI? Aqui em Brasília, minha esposa é aposentada e ela queria fazer atividades e venda, compra, né, que ela gosta muito disso. O que é que eu fiz imediatamente? Eu fui lá no portal do empreendedor e abri um MEI para ela. Então, eu gastei 10 minutos, preenchi tudo lá no portal do empreendedor, é o portal mais simples que eu já vi na minha vida. www.portaldoempreendedor.gov.br É .gov.br, porque tem uns aí que falsificam, botam o nome do portal do empreendedor. E cobram, né? E cobram. É de graça, você gasta 10 minutos e sai de lá registrado como MEI. Com toda a e no caso da minha... Não, e no caso da minha esposa, porque eu sei que ela não lembra de fazer os pagamentos todo mês, eu fui no próprio portal do empreendedor e pedi para fazer um débito na conta dela. Então a gente não lembra nem de fazer o pagamento em débito automático no banco. Então não tem como você esquecer, esqueci de pagar meu INSS. Não. Sai lá R$56 todo mês na conta bancária dela e ela está lá coberta. Mas ela já é aposentada. Mas a legislação diz que se você voltar a trabalhar, você tem que pagar INSS de novo. Vai ter coberturas? Vai. Você vai ter, por exemplo, no caso da minha esposa, né? Salário maternidade. Eu não pretendo ter filho de novo, não, né? Mas seria salário maternidade, por exemplo. Então, você pode ter alguma assistência de reabilitação, você pode ter outras assistências Se ficar doente, né, encostado, como é que o pessoal diz aqui. Exato. É assim, o problema de ficar doente, se você já é aposentado, é porque você já tem a aposentadoria, né? Sim. Exato. Então, mas eu conheço. Que o pai dele, com 70 anos de idade, teve um filho. A esposa dele teria direito a salário de maternidade se estivesse pagando a previdência, mesmo sendo aposentado. Então tem algumas coberturas. E sem falar do direito de tirar nota fiscal, de comprar com o CNPJ. Perfeito. Por exemplo, minha esposa achou ótimo abrir o MEI, porque ela faz feira aqui também, através do Sebrae, através dos terceiros aqui. Inclusive, eu sou conselheiro do SESC, né?
aqui em Brasília. Mas, como ela fazia feira, na feira havia necessidade de ela fazer a emissão de nota de saída de mercadoria para trânsito. E no próprio site da Secretaria de Fazenda, tanto aqui do DF quanto da Paraíba, eu consultei hoje de manhã, você pode emitir a nota fiscal avulsa. Exato. Então você não precisa ter nota fiscal sua. Quando é uma nota fiscal que você precisa emitir para uma pessoa jurídica, você entra na Cefaz e emite uma nota fiscal avulsa. Então, é uma vantagem muito grande ter MEI, porque você não vai ser impedido de fazer aquele trabalho porque não tem nota fiscal, por exemplo. Exatamente. Doutor Glaucio, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live, porque, infelizmente, o Instagram só permite 1 hora de conversa. E ele tá chamando o Instagram, corta e no meio da fala da gente. Mas que bate-papo maravilhoso. Foi muito esclarecedor. Eu acho que as principais dúvidas eram essas mesmo. A nossa live vai ficar gravada no feed do nosso Instagram, né? O @artesanatopap. Então, aquele artesão que não pôde nos ver ao vivo, ele vai poder ver a nossa live depois. E caso a gente tenha alguma pergunta, eu posso enviar para o senhor, para a gente também tirar essas dúvidas, não é? Vamos abrir esse canal, porque com certeza em outras oportunidades a gente pode trazê-lo novamente, né? Já tem gente aqui pedindo para que a gente repita. Agradecer demais a sua disponibilidade, o seu carinho com a gente. Quando vier a Paraíba, se Deus quiser, no momento que a gente tenha, fora de uma pandemia dessa, né? Poder visitar lá o nosso museu, Casa do Artista Popular, da Independência, os salões de artesanato, tudo que a gente faz com muito carinho para o nosso artesão. Agradecer a nossa primeira-dama, Ana Maria Salles Lins, que entrou aí, está com a gente nessa live, ao nosso governador, que tanto apoia o artesanato. E mais uma vez ao senhor, doutor Glaucio, eu abro o microfone para o senhor também fazer seus agradecimentos, encerrar, dizer aí alguma coisa para a gente. Com certeza. Primeiramente, eu estou à disposição. Se o pessoal tiver outras dúvidas, pode mandar, que eu respondo sem problema. Não é à toa que eu dou aula desde os 16 anos de idade, então eu adoro falar mal da vida dos outros e dar aula. O senhor tem um canal no YouTube, não é isso? Tenho. Fala um pouquinho do canal, porque a gente também pode ir lá seguir. Exato. Vários alunos, porque eu há muito tempo, já desde 2016, eu tenho um canal no Facebook e os meus alunos pediam para eu abrir um no YouTube para postar vídeos. Aí eu abri o canal Simplificando a Previdência, aqui no Instagram e no YouTube, e eu estou postando vídeos com dúvidas que as pessoas têm. Aí lá eu fiz já, inclusive, um vídeo sobre a aposentadoria do rural, tem lá postado com algumas explicações, e algumas outras aposentadorias de professor, de militar, de servidor público, que o pessoal vai pedindo para tirar as dúvidas, e eu vou postando lá. Quando são muitas pessoas, eu prefiro postar logo o vídeo que tira a dúvida de todo mundo. Mas estou à disposição. Adoro tirar a dúvida das pessoas, é mania de professor. Adoro, principalmente, falar de novo com os meus conterrâneos aí da Paraíba. Estou à disposição para qualquer coisa. E agradecer bastante a você pela oportunidade de a gente poder tirar as dúvidas com os colegas. Estou à disposição para qualquer outra necessidade que aparecer. Um abração para todos. Com certeza. Vamos manter esse contato. A gente não vai mais largar do pé do senhor, viu? Tá bom. Muito obrigada. Um abraço grande na família inteira, Vaniusca, todo mundo. E quando vier a Paraíba, o convite está feito para nos visitar. Tá bom. Um grande abraço, doutor Glaucio. Até mais. Tchau.